Bom dia, igreja. Sejam bem-vindos, que bom encontrá-los aqui. Obrigado, Mateus, meu amigo. Que bom encontrá-los aqui, encontrar vocês presencialmente, casa cheia. Que bom também encontrá-los, caso estejam acompanhando aí pelo YouTube, estejam muito bem-vindos. Vocês também são uma bênção. Quem sabe domingo que vem estejam juntos aqui conosco. Eu quero começar nos lembrando de algo. Se você tem mais de 20 anos, quem tem mais de 20 anos aqui? Deixa eu ver, quem tem? A grande maioria, seja bem-vindo. Se você tem mais de 20 anos, você certamente vai se lembrar desse cantor que aparece aí na tela para vocês. Certamente, se você já tem mais de 20 anos, você tentou imitá-lo. Eu programei fazer um moonwalk aqui, mas eu desisti. Certamente você tentou dançar, cantar, não sei. Bom, esse cantor, compositor, dançarino, artista, Michael Jackson. Michael é ainda hoje, o dono do maior número de discos vendidos da história, de toda a história da música. O dono do álbum mais vendido da história, com mais de 70 milhões de cópias vendidas. Ele está tão em primeiro lugar que ele já vendeu mais de 20 milhões, esse álbum já vendeu mais de 20 milhões de cópias a mais do que quem está em segundo lugar. Reconhecido mundialmente. Ao longo de sua vida, Michael fez mais de 100 cirurgias plásticas e gastou alguns milhões de dólares em busca de uma transformação. Segundo o médico que o acompanhou durante toda a década de 90, o Wallace Goodstein, Michael fez de 10 a 12 cirurgias por ano. Michael desejava profundamente ser transformado e fez tudo o que podia para isso. Como se buscasse algum novo sentido, alguma nova identidade, alguma nova satisfação a partir dessas transformações. Algumas fontes afirmam que sua busca era se parecer cada vez menos com o seu pai, por conta de abusos e de sofrimento durante a infância. Mas apesar de tanto esforço, tanto dinheiro gasto, tanto investimento em transformação, Michael parece ter terminado a sua vida sem experimentar o tipo de alegria e satisfação que buscava. Michael morreu em 2009 por overdose de Propofol, um poderoso anestésico usado para cirurgias que demandam anestesia geral, e diazepam, usado como ansiolítico e sedativo. Michael parecia ansiar por um tipo de transformação que traria verdadeira alegria e satisfação, mas que era muito mais profunda do que simplesmente mudar a forma como ele parecia. Um tipo de transformação que não acontece apenas quando mudamos o nosso nariz, o nosso cabelo, mas um tipo de... Você pegou, né? Você pegou assim. Michael parecia ansiar por um tipo de transformação que acontece quando há uma mudança do coração. Ser transformado também é um anseio daqueles que ouvem o chamado de Jesus. Um chamado para nós estarmos com Jesus enquanto nós nos tornamos como Ele. E à medida que caminhamos com Jesus, no caminho que é Jesus, em um relacionamento interativo com o próprio Cristo por meio do seu Espírito, um convite a uma transformação profunda, segundo a imagem e o caráter do próprio Senhor. Nós estamos em nossa igreja em uma estação dedicada à formação espiritual. Estamos mergulhando no convite de Jesus para sermos seus discípulos, em uma estação chamada Nossa Nova Casa. Ao longo de 3 meses, estamos ouvindo o convite de Jesus para crescermos à semelhança dele,
para ouvirmos o seu convite ao discipulado, que significa estarmos com Ele, nos tornarmos como Ele e fazermos o que Ele fez. E à medida que crescemos, que ouvimos e caminhamos nesse convite, somos feitos sua habitação. À medida que nos aproximamos dele, somos feitos sua habitação. Esse convite é para mim e para você, para nos tornarmos como Ele e então fazermos o que Ele fez. Ao longo do mês de fevereiro estamos olhando exatamente para isso. Convite de Jesus para nos tornarmos como Ele. Jesus diz em Lucas 6,40, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Nas palavras de Cristo, o discípulo bem preparado deve ser como o seu mestre. E como vimos na semana passada, Jesus nos chama para o seguirmos numa jornada de transformação, rumo à semelhança com Ele. Esse é o chamado dele para cada um de nós. Um chamado à transformação, rumo à semelhança com Ele. Nós chamamos essa transformação, a imagem de Jesus, de santificação ou formação espiritual. E nós falamos muito sobre isso, porque nós entendemos que o convite de Cristo para os seus discípulos não acontece, ou que ao aceitarmos o convite de Cristo para sermos seus discípulos, essa caminhada não acontece sem um processo de transformação, gradativo, progressivo, segundo a sua imagem. Mas como essa transformação acontece? Como a formação espiritual acontece? Na semana passada nós vimos que a formação espiritual acontece na vida em comunidade. Afinal de contas, é impossível seguir Jesus sozinho. Viver em comunidade é fundamental para sermos transformados segundo a imagem de Jesus. Hoje nós olharemos para os outros instrumentos utilizados pelo Espírito Santo para nos formar a imagem, a semelhança de Cristo. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12, nós leremos os 2 primeiros versículos. Romanos capítulo 12, leremos os 2 primeiros versículos. Você trouxe a sua Bíblia de papel, você pode abri-la. Se você não trouxe, eu quero te encorajar a trazer nas próximas celebrações. Você pode trazer uma caneta, anotar, rabiscar, não tem problema grifar a Bíblia, viu? Pode, fica à vontade. Mas se você quiser trazer um caderninho também para anotar, é uma boa ideia. Se você não tem aí sua Bíblia de papel, nós temos o texto para vocês nas telas. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. E a palavra de Deus diz assim: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. No trecho que lemos, esse trecho que lemos é o início de uma seção da carta de Paulo aos Romanos. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo expõe para a igreja de Roma a obra de Deus. Ele fala sobre a pecaminosidade humana. Ele fala sobre a justificação pela fé somente em Cristo Jesus. Ele fala sobre os efeitos dessa justificação pela fé. Ele fala sobre uma reconciliação com Deus. Ele fala sobre o perdão dos pecados, uma nova vida no Espírito. E fala sobre a fidelidade de Deus com o seu povo. A partir do capítulo 12, Paulo passa a orientar a igreja de Roma sobre como deveriam viver e se relacionar como povo de Deus, filhos e filhas, herdeiros, co-herdeiros do reino, tendo tanto a justiça de Deus como a vida de Cristo como marca e modelo. Inspirado por Deus, Paulo convida os discípulos de Jesus a não se moldarem ao padrão do mundo, mas a serem transformados e a viverem de uma forma completamente nova. A palavra grega usada por Paulo é metamorfo, de onde vem a palavra metamorfose, que significa muito mais do que uma mudança superficial, uma mudança
profunda, uma transformação interna, visceral. A partir da orientação do apóstolo Paulo, nós aprenderemos 3 aspectos dessa transformação. Olhando para esses 2 versículos, o que é essa transformação? Qual é o fundamento dela? Qual é o caminho para que ela aconteça? E, por fim, o que ela gera em nós? Qual é o fruto dessa transformação? Em primeiro lugar, o fundamento. Capítulo 12, o início do verso 1 diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Algumas outras versões dizem: rogo-lhes pela misericórdia de Deus. A partir da misericórdia de Deus, a partir de tudo o que Deus fez por vocês, eu os convido a algo. Na verdade, é muito mais do que convido. Eu os exorto, convoco, rogo, clamo. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. E esse convite a essa transformação tem como alicerce e fundamento tudo o que Deus já fez pelo seu povo. O que foi explicado ao longo dos 11 primeiros capítulos. Paulo descreve a misericórdia de Deus em ação, e essa misericórdia é o fundamento e a motivação de qualquer transformação. Eu quero tentar resumir essa obra de Deus, ou tudo que Deus já fez, a partir de uma passada rápida pela carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 3, verso final do 22 ao 24, Paulo diz: não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Paulo nos diz que todos nós, e ele fala isso, capítulo 1, 2, e o início do capítulo 3. Todos pecaram. Todos se afastaram da glória de Deus. Todos rejeitaram o relacionamento com Deus. Todos desprezaram a Deus, na medida em que decidiram fazer a própria vontade. Correr atrás dos próprios interesses e desprezá-lo. Todos, sem distinção, se rebelaram contra ele. Eu e você. Mas em Jesus Cristo, por sua graça, pelo seu sacrifício na cruz, por conta do sangue vertido no Calvário, encontramos perdão e redenção. Todos se afastaram, mas foram aqueles que estão em Cristo Jesus, foram justificados pela graça. Ele começa assim. E agora, justificados, capítulo 5, verso 1, Paulo nos diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos diz que há paz. Porque, queridos, quando desprezamos a vontade de Deus, nós declaramos guerra contra Ele. Nós falamos: ei, eu não quero ouvir a sua vontade, eu não quero depender de você. Nós declaramos guerra em prol da nossa própria independência. Não me parece um negócio legal declarar guerra contra Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não havia paz. Longe de Deus não havia paz. Mas Paulo nos diz que em Jesus Cristo nós fomos reconciliados e por isso encontramos paz. Paz com Deus. No capítulo 6, verso 4, ele diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida. Distante de Deus não havia paz e não havia sequer vida. Distante de Deus estávamos mortos. Queridos, não há vida longe de Deus. Deus é o doador da vida. É aquele que sopra a vida em nós. Sem Deus, longe de Deus, não há vida. Na verdade, nós estamos mortos, mas reconciliados com Ele, em paz, desfrutamos de uma nova vida. E no verso 23 desse mesmo capítulo, Paulo fala sobre uma característica dessa vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus,
o nosso Senhor. A nova vida não é só uma vida. A nova vida não é a vida mais ou menos. A nova vida é marcada pela eternidade. Isso não significa apenas uma vida que dura para sempre, mas uma vida invadida pela plenitude da presença de Deus. Uma vida marcada pela eternidade inaugurada em Jesus. E nessa nova vida somos livres da condenação e do domínio do pecado. Não somos mais escravos. Paulo vai dizer, em capítulo 8, versos 1 e 2, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Feitos filhos e filhas de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Paulo vai dizer nos versos 15 a 17, pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos seus filhos. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Por conta do sacrifício de Cristo, ao nos rendermos a Ele, encontramos paz com Deus. Somos justificados, perdoados, reconciliados com Ele, libertos do domínio das trevas. E agora desfrutamos de filiação. O texto diz que em Cristo Jesus nos relacionamos com Deus como um filho se relaciona com o pai. Chamamos paizinho. E agora, queridos, nada nos separa do seu amor. Verso 38 diz, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feitos filhos, somos amados. E em Cristo Jesus, nada nos separa desse amor. Quando Paulo olha para a igreja e fala, eu suplico que, eu rogo que, por conta de tudo o que Deus fez, se ofereçam. Ele está dizendo que o fundamento de toda essa transformação é a obra que Deus já executou. Queridos, quanta culpa, quanta frustração, quanto medo nós carregamos quando nós invertemos essa ordem. Eu creio que um dos maiores riscos que nós corremos é perder de perspectiva o ponto de partida, o que Deus já fez. A palavra de Deus não diz para sermos transformados à imagem de Jesus, para que então sejamos amados e aceitos como filhos, ou para que sejamos abençoados e encontremos favor de Deus. Todas essas coisas são realidade para aqueles que estão em Cristo, e isso é graça, é favor imerecido. Se você se rendeu diante de Jesus, se você rendeu toda a sua vida, se você reconheceu que Ele é a sua única esperança, se você se entregou a Ele completamente, se Ele é o seu maior amor, o seu maior anseio, eu quero te dizer, você é perdoado, redimido, liberto do domínio das trevas, amado filho. Já não há condenação e nada te separa desse amor. Se você está em Cristo, unido a Ele em sua morte, em sua entrega sacrificial, você também está unido a Ele em sua ressurreição, você é habitado pelo Espírito e sua vida está segura nele. Eu quero abrir um parênteses para dizer, se você ainda não foi a Ele, vá. Não há outro caminho. Não há outra verdade que faça sentido. Não há outro lugar que você encontre vida. Só Ele tem as palavras de vida eterna, vá a Ele. O convite dele é para você. Não importa o que você tenha vivido, não importa o tamanho do buraco que você tenha se enfiado, não importa o tamanho da sujeira e da lama que tenha marcado a sua vida. Ele disse, se alguém quiser vir após mim, qualquer um, se alguém quiser vir após mim, o convite é para você. Basta se render, se entregar, morrer para si mesmo
e você encontrará vida. Jesus continua nessa frase: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas há uma promessa de Jesus no final dessa frase: aqueles que negam a si mesmos, aqueles que tomam a sua cruz, aqueles que se rendem diante de Jesus, aqueles que entregam toda a sua vida a Ele, Jesus diz: porque aquele que perder a sua vida por amor a mim, a encontrará. Ao entregarmos toda a nossa vida a Cristo, recebemos uma vida que verdadeiramente faz sentido. Essa vida que cantamos aqui: dá-me de beber, pois tenho sede. Essa vida que Ele oferece. É claro, queridos, que à medida que caminhamos nesse processo de transformação, nós experimentamos mais da sua vontade. Nós vivemos mais em obediência. Na medida que somos mais formados à imagem de Jesus, nós experimentamos mais da bondade dessa vontade. Afinal de contas, foi Ele que criou todas as coisas. E quando caminhamos na direção do que Ele propõe como a verdadeira vida, a boa vida, nós experimentamos mais da sua boa criação. Sabe, há um exemplo aqui. Você está dirigindo em uma estrada. E lá na frente há uma placa: curva acentuada à direita. E você vai e decide virar à esquerda. E você sofre um acidente. Queridos, sofrer esse acidente não significa que você deixou de ser amado ou abençoado, ou que você foi castigado. Na verdade, você apenas acreditou em uma mentira: a curva estava à direita. Por outro lado, seguir à direita não significa que você foi abençoado por fazer a escolha certa, mas que você ouviu a realidade, a verdade. E por isso, há pista na direita. Quando crescemos em obediência à vontade de Deus, nós experimentamos mais plenamente a sua boa e perfeita realidade criada. Mas a formação espiritual não é o caminho para merecermos algo. A transformação, segundo a imagem de Jesus, não é o caminho para conquistarmos algo ou retribuirmos algo. Nós somos chamados à semelhança com Cristo por causa de tudo o que Ele já fez. Ele já fez. A formação espiritual não é a condição para a misericórdia. A misericórdia de Deus é a condição, é o fundamento para a formação espiritual. Por outro lado, a formação espiritual é, em alguma medida, a evidência de que fomos alcançados por essa misericórdia. Afinal de contas, como seus filhos, queremos ser como nosso Pai. Não por medo, não por vergonha, não para que sejamos amados, mas porque fomos amados. E ao sermos alcançados por esse amor, o nosso impulso é amar de volta. O que precisa conduzir o nosso coração é um desejo de amá-lo. Ainda que para isso eu tenha que ser completamente quebrado, para ser formado novamente como alguém que o agrada. Eu anseio por experimentar mais da sua presença, por ser cada vez mais parecido com Ele. A formação espiritual é o desejo pela transformação, é o anseio de quem encontrou esse amor. Não é uma troca ou uma barganha por Deus, é fruto e reflexo da graça que nos alcançou. É a sua obra de misericórdia, a saber, o Espírito enviado, o Espírito que nos habita, que nos capacita a viver tal transformação. Nós não somos transformados sozinhos. Nós precisamos de algo externo, nós precisamos de um poder e uma pessoa, o Espírito Santo de Deus. É por isso que a orientação do apóstolo Paulo no verso 2 é: deixem que Deus os transforme, apenas Ele pode nos transformar. O que fazemos então? Qual é o papel das nossas decisões? Qual é o papel da nossa força de vontade? Vocês conhecem esse paradigma que eu imagino está aparecendo na tela aí para vocês. Nesse paradigma de formação espiritual intencional, nós entendemos que a vida em comunidade, que a prática e que o ensino são fundamentais para nos transformar à imagem de Cristo Jesus. Mas todos eles são insuficientes se o Espírito Santo não agir.
Porque quem nos transforma é o Espírito Santo. Ele usa o ensino, a vida em comunidade, a prática para nos transformar. Mas se ele não agir, não há transformação. Pastor John Mark Comer diz: a formação, a imagem de Jesus, não é algo que fazemos, mas algo que é feito em nós, pelo próprio Deus, à medida que nos rendemos à obra da sua graça transformadora. Nosso trabalho, principalmente nos tornarmos disponíveis. Por isso, a rendição diária a Deus é a essência da formação espiritual. Tudo o que fazemos é nos rendermos. Quando decidimos viver em comunidade, nós estamos nos rendendo à forma como Ele decidiu usar o seu povo. Quando nós abrimos a palavra de Deus, ouvimos uma pregação, nós estamos nos rendendo à autoridade da sua palavra. Quando nós, como fizemos hoje aqui, silenciamos as nossas vozes, permanecemos em silêncio, nós estamos nos rendendo à sua presença, clamando para que Ele fale. O fundamento da formação espiritual é tudo aquilo que Deus já fez, a sua misericórdia. E isso tira de nós o medo e nos revela um convite. Mas há um caminho, o caminho dessa transformação. O apóstolo Paulo nos revela dois elementos essenciais e inseparáveis desse caminho: as práticas e o ensino. Quero começar pela prática. No verso 1, Paulo nos convida, como discípulos de Jesus, a entregarmos nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Ele diz: suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. E ele termina dizendo: essa é a verdadeira forma de adorá-lo. A palavra usada por Paulo, a palavra corpo usada por Paulo, se refere à integralidade do indivíduo, incluindo seu corpo. Nós, em nossa cultura hoje, absorvemos muito de uma filosofia grega que encara o corpo como algo ruim, que deprecia o papel do corpo, e que enxerga uma espécie de salvação como a libertação do corpo, a libertação da matéria. Esse não é um entendimento bíblico. Muitas vezes, mesmo em nossas igrejas, nós olhamos para o corpo como algo essencialmente ruim e para a vida espiritual como algo que acontece fora do corpo, à parte do corpo. Como se esperássemos uma libertação da prisão da matéria. Mas, queridos, não é assim que a Bíblia se revela à criação do corpo, ou ao papel do corpo. Muitas vezes, nesse entendimento, influenciados por esse entendimento filosófico, nós nos referimos às obras da carne como obras do corpo. Mas as obras da carne, expressas na Escritura, em Gálatas, principalmente capítulo 5, na verdade se referem a aquilo que fazemos a partir dos nossos desejos desordenados, a partir dos desejos que estão distantes de Deus. Mas tanto as obras da carne quanto o fruto do Espírito são expressos por meio da integralidade do nosso ser, inclusive o nosso corpo. Tanto a imoralidade sexual quanto o domínio próprio se revelam pela forma como usamos o nosso corpo. Por isso, resgatar a visão bíblica do corpo é fundamental para entendermos a obra de Deus em sua plenitude e para entendermos o convite de Paulo à transformação. Jesus, a palavra de Deus, se encarnou e viveu entre nós. Comeu, bebeu, dormiu, chorou, sorriu. E entregou seu corpo, sim, para morrer numa cruz, mas não entregou apenas seu corpo. Quais são as últimas palavras de Jesus antes de morrer na cruz? Pai, em tua mão eu entrego o meu Espírito. E ao ressuscitar, após o terceiro dia, não ressuscitou de forma imaterial, como um fantasma vagando. Mas se você lembra de João, no final do Evangelho de João, Jesus diz: toque. Jesus se senta ao redor da fogueira e come um peixe.
Jesus ressuscitou em um corpo glorificado. João fala sobre isso na sua primeira carta, verso 1, capítulo 1, verso 1. O que vimos, o que era desde um princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida, a palavra que se fez carne e tabernaculou entre nós. Como discípulos de Jesus, isso também se refere a nós. Nossos corpos agora são templo do Espírito, instrumento de adoração a Deus. Enquanto aguardamos não a retirada da nossa alma, dos nossos corpos, mas a glorificação desses corpos, pela perfeita ou a restauração da boa e perfeita criação de Deus. Por isso aguardamos ansiosamente. Romanos 8, 23, agora não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nosso corpo faz parte da boa criação de Deus, gente. O que Deus diz após criar todas as coisas, e todas as coisas se referem inclusive aos nossos corpos. Ele nos criou e diz, é tudo muito bom. Nosso corpo faz parte dessa boa criação e será glorificado quando Jesus voltar, mas até lá, somos convidados a oferecer nossos corpos não mais como escravos do pecado, mas como escravos de Cristo. Dallas Willard fala sobre isso. Somos por natureza seres de carne e osso e vivemos a partir do nosso corpo. Se desejamos ser transformados, o corpo precisa se envolver nessa transformação. Por isso, a vida do discípulo de Jesus é marcada por uma espiritualidade encarnada. Não por algo que fazemos fora do corpo, mas pela forma como nós nos relacionamos com Deus por meio de todo o nosso ser, do nosso corpo. Esse é o papel das disciplinas espirituais. Render todo o nosso ser em adoração a Deus. Por isso, oferecemos os nossos joelhos dobrados diante de Cristo, os nossos braços erguidos em adoração, os nossos estômagos vazios, cheios de fome por Deus, as nossas vozes silenciadas, como fizemos hoje, para ouvirmos com ouvidos atentos aquilo que Ele quer dizer, os olhos atentos à Sua palavra, para contemplar toda a Sua revelação. O papel das práticas é abrir espaço em nossos dias para um relacionamento com Deus e para a devoção. Elas são uma declaração de rendição diante de Deus e um clamor para que Ele faça a sua obra em todo o nosso ser. O caminho para uma vida formada segundo a imagem de Jesus passa pela rendição de todo o nosso ser. E esse é o papel das disciplinas espirituais. Richard Foster diz, Deus concedeu-nos as disciplinas espirituais como um meio de experimentarmos sua graça. As disciplinas permitem que nos apresentemos diante de Deus, a fim de que Ele possa nos transformar. É por isso que falamos tanto de prática na nossa igreja. E talvez você ache, uau, que é isso, Felipe? Fala mesmo muito de prática, né? A gente sempre convida vocês e quer viver cada vez mais essa espiritualidade encarnada, essa oração com o corpo todo. Afinal de contas, jejuar é orar com todo o corpo. É orar com o meu estômago. Por isso que ao longo dos meses de abril a junho, nós olharemos para o jejum aqui em nossa igreja. Amém? Está empolgado? Amém. Ao longo dos meses de julho a setembro, nós falaremos do serviço. De outubro a dezembro, falaremos da oração. Práticas que nos conduzem à rendição diante de Jesus. E ao contrário dos sacrifícios do Antigo Testamento, que envolviam a morte de um animal para propiciação dos pecados, ou mesmo do sacrifício de Cristo, que envolveu a sua morte para nos dar vida, nós somos chamados a oferecer nossos corpos como um sacrifício vivo, porque recebemos vida do relacionamento com Deus. Não mais um sacrifício que nos conduz à morte, mas um tipo de relacionamento que nos enche cada vez mais com a sua vida, com a sua vida verdadeira. Como Paulo diz no final do verso 1, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não mais com sacrifício de animais,
mas com a entrega de toda a nossa vida, de todo o nosso ser. Mas Paulo também nos aponta outra coisa nesse caminho da transformação, que é o ensino. No verso 2, Paulo nos diz que a transformação acontece por uma mudança profunda na forma de pensar, uma renovação da mente. Ele diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Modo de pensar aqui, ou renovação da mente em algumas versões, não se refere apenas à quantidade de informações, ou a um conhecimento genérico, ou à nossa capacidade de responder corretamente às perguntas. Essa forma de pensar se refere ao mais íntimo da nossa consciência, às imagens e ideias que permeiam a nossa mente e que nos moldam no relacionamento com o mundo, os nossos pressupostos mais básicos. Por isso, o ensino, ele não visa armazenar mais informações, mas conhecer a verdade, crer na verdade e viver de acordo com a verdade. Nós vivemos em um mundo que ataca a verdade por meio de uma série de narrativas. E muitas dessas narrativas moldam as nossas vidas, as nossas histórias, a forma como fomos criados. Nós somos questionados e essas narrativas questionam principalmente três coisas: quem Deus é, quem nós somos e o que é verdadeiramente bom. Mas esses questionamentos não são novos, foi assim desde o início. Você se lembra do início do livro de Gênesis, capítulos 1, 2 e 3. Deus cria todas as coisas no capítulo 1, Deus cria a humanidade, Adão e Eva, no final do capítulo 1 e no capítulo 2. Deus chama Adão e Eva para governarem toda a sua criação junto com ele. Deus cria Adão e Eva segundo a sua imagem e semelhança. E Deus diz que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, exceto uma. A árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. O fruto da árvore... Ixi, bagunçou. Aquela, no centro do jardim. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É isso? Deve ser. Jesus diz, não coma dessa. Dessa não comerão. Porque se comerem, certamente morrerão. E depois de fazer tudo isso, ele diz que a ordem criada era boa, havia harmonia. Adão e Eva se relacionavam com Deus, caminhavam com Deus. Mas olha o que aconteceu. Gênesis capítulo 3, no relato da queda. Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher, certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A serpente Satanás propõe uma narrativa alternativa. Ele questiona a confiabilidade de Deus, a motivação de Deus. Ele diz que Deus está mentindo, certamente não morrerão. Ele falou que morrerão? Certamente não morrerão. A sua motivação, na verdade, é má. Ele sabe que quando comerem, se tornarão como ele. Ele propõe uma narrativa alternativa acerca de quem Deus é, mas ele também propõe uma narrativa alternativa acerca de quem Adão e Eva são. Ele diz, se vocês... Uau, estamos aqui. Ele também propõe uma narrativa alternativa acerca de quem Eva é. Eva foi criada à imagem e semelhança de Deus, gente. E aí ele diz, ele sabe que se você comer, será como ele. Percebem? É incoerente, ela já é a imagem e semelhança dele. E ao abraçar essa narrativa alternativa no lugar da verdade de Deus, a percepção, o desejo e o comportamento de Eva são drasticamente afetados.
Olha o que acontece no verso 6 do capítulo 3. Quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu a seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. A narrativa falsa se tornou a lente pela qual Eva via todas as coisas, interpretava todas as coisas. Gente, ela não era boa para alimento, não. Deus falou, Deus criou, pensa assim, Deus criou o fruto. E ele falou assim, se comer desse fruto, vocês morrerão. Mas Eva abraçou uma narrativa alternativa e pensou, acho que ela é boa para comer. É boa para alimento. O fruto se tornou atraente aos olhos, mais atraente do que o próprio Deus. Obrigado. E essa narrativa alternativa fez com que, então, esse fruto se tornasse atraente, mais atraente do que o próprio Deus, mais atraente do que a beleza de toda a criação. E o coração de Eva desejou para dela obter sabedoria. Mas, se você conhece o padrão bíblico, qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Isso sempre foi, isso é um padrão. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Mas Eva olhou para aquele fruto a partir de uma nova narrativa, de uma mentira, e diz, se eu comer, aí eu vou ter sabedoria, ainda que para isso eu despreze o Senhor. A narrativa falsa moldou os pensamentos, os desejos e o comportamento de Eva. Ainda hoje, esses questionamentos a partir de narrativas falsas moldam nossas vidas. Nós dizemos crer na verdade revelada por Jesus, mas nós nos comportamos a partir de outras histórias, revelando nossa dificuldade profunda de crer na palavra de Deus. Um exemplo para todos nós. A maioria de nós aqui afirma crer em Jesus. E eu não vou pedir para levantar a mão igual eu fiz no culto das 9. Eu diria que mais de 95% de todos nós que estamos aqui afirmamos que cremos em Jesus profundamente. Mas, queridos, acreditar em algo é viver a partir desse algo, é viver como se esse algo fosse verdade. Lucas, no 14, versos 22, diz, Jesus disse aos discípulos, por isso digo a você, não se preocupe com a própria vida, que quanto ao que comer, com o corpo, quanto ao que vestir. E depois de dizer isso, Jesus olha para os pássaros e para os lírios do campo e diz, olha os pássaros, eles não colhem nem plantam, mas eles são alimentados por Deus. Olha os lírios do campo, eles se vestem de forma magnífica, nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como eles. E aí ele diz, Deus os ama muito mais. Como não proveria todas as coisas? E ele termina esse ensino no verso 32, dizendo, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Deus não apenas nos deu o que comer e o que vestir, mas compartilhou conosco todo o seu reino e nos inseriu na vida do reino. Por que então temos tanto medo? Por que então vivemos tão preocupados com o que comer, com o que vestir? Temos tanto medo de faltar. Será que não cremos de verdade? Será que não acreditamos que Deus é Deus o suficiente para cumprir o que Ele falou? Porque se cremos, por que não vivemos dessa forma? Talvez não acreditemos que Deus é Deus e que pode prover de forma surpreendente. Talvez achemos que Deus precisa do meu esforço. Talvez não acreditemos que somos amados. E aqui há uma lacuna muito importante. Que dificuldade temos de acreditar que somos amados por Deus. E por isso estamos ansiosos, e por isso estamos com medo, preocupados, e por isso muitos de nós se submetem a relacionamentos terríveis, porque não se sentem amados por Deus. Talvez não acreditemos que Ele sabe do quanto precisamos.
Ou talvez não acreditemos que o quanto Ele mandar será suficiente. Talvez pensemos saber mais do que o próprio Deus sobre o que precisamos. Queridos, nós precisamos de uma transformação profunda em nossas mentes, para que possamos então ser moldados pela verdade de Deus e não mais pelas narrativas do mundo. Dallas Willard diz: o processo de formação espiritual em Cristo é progressivamente substituir as imagens e ideias destrutivas pelas imagens e ideias que preenchiam a mente do próprio Jesus. Essa renovação de mente é lenta e gradual. Passarmos a viver não de acordo com as narrativas que moldaram a minha vida e que me levaram a crer na falta de amor, que me levaram a crer na necessidade de outra coisa que não no poder, na graça desse Deus. Mas muitas vezes nós queremos respostas rápidas. Nós olhamos para a Bíblia buscando as 5 chaves para o sucesso do meu casamento. Os 7 passos para a criação de filhos de sucesso. Os princípios para o sucesso profissional. É claro que nós encontramos princípios importantíssimos na palavra de Deus, e que nós podemos e devemos aprender muito com eles. E que se moldarmos as nossas vidas por esses princípios, exatamente por Deus conhecer toda a realidade, foi Ele que criou, nós viveremos uma vida boa. Mas a transformação das nossas mentes é muito mais complexa, é muito mais profunda. Princípios, chaves, passos não são suficientes para nos transformar profundamente. Mais do que princípios, Deus nos revela a verdade sobre quem Ele é, sobre quem nós somos e sobre como Ele está conduzindo a história, a fim de redimir todas as coisas, de reconciliar consigo toda a criação. Deus nos revela uma história de redenção. E diante dessa verdade, Ele nos convida a viver toda a nossa vida, não a partir das falsas narrativas, mas a partir da história de redenção e como parte dessa história. Homens e mulheres, feitos filhas e filhas, filhos e filhas, alcançados pela verdade que é Cristo e que nos liberta. A formação espiritual acontece à medida que nos rendemos diante da verdade de Deus, revelada tanto em Jesus Cristo quanto em Sua palavra, permitindo que essa verdade encha as nossas mentes e molde as nossas vidas. Corações rendidos, mentes impregnadas pela verdade de Deus, vidas formadas por essa verdade. É assim que concebemos o ensino em nossa igreja. Tudo o que fazemos, pensando no ensino, tem como norte o entendimento de que precisamos nos submeter à verdade revelada por Deus, à verdadeira história revelada ao longo de toda a Escritura e em Cristo Jesus, para sermos moldados por essa história, para vivermos uma vida com base nessa história. Esse ensino nos nossos cultos, nas nossas comunidades, essa é a forma como pensamos em ensino na nossa escola bíblica. E se você está com saudade da escola bíblica, nossos cursos voltam no próximo dia 8 de março. Então, dia 8 de março começa um curso sobre as cartas de Pedro, 4 aulas aí com o pastor Diego. Você está convidado, você pode fazer sua inscrição, tem um QR Code ali no mural. Mas todo o nosso, e não apenas isso, mas o próprio ensino específico. Quando pensamos, por exemplo, em curso de noivos, que também está com inscrição aberta, tem noivo aqui? Quem está noivo aqui? Noivo? Eita, Deus te abençoe. Muito bom, aí ó, muito bom. O próprio curso de noivos, curso de criação de filhos. Nós não estamos pensando apenas em princípios que são excelentes, mas em como a narrativa bíblica, a história de redenção molda quem somos, como vivemos e até como nos comportamos num casamento, por exemplo. Queremos conhecer a verdade, queridos, até sermos completamente permeados e renovados por ela.
Por isso, as duas coisas caminham juntos. E eu caminho para o final agora. Conhecer a Deus é diferente de saber sobre Deus. Conhecer a Deus é caminhar com Ele. É por isso que precisamos da prática e do ensino. É por isso que Paulo nos diz: ofereçam seus corpos e deixem ser renovados, deixem ser transformados a partir de uma renovação da sua mente. As práticas e o ensino são formas de nos rendermos à autoridade da sua presença e à autoridade da sua palavra. Eu quero terminar agora mostrando o fruto disso tudo. O que o apóstolo Paulo nos diz que é o fruto disso. No final do verso 2, ele diz: deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O apóstolo Paulo nos diz que o fruto de tamanha transformação é experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Experimentar aqui não se refere a testar, colocar em prova ou examinar, mas a vivenciar por uma experiência prática e pessoal, experimentada em nossas entranhas, a bondade da vontade de Deus. Às vezes a gente se pergunta: o que é a vontade de Deus? A gente se esforça para conhecer a vontade de Deus e às vezes pensa que essa vontade de Deus se refere apenas ao que eu vou fazer. Qual é o curso de graduação que Ele quer que eu faça? Qual é o carro que Ele quer que eu compre? Qual é o lugar que Ele quer que eu more? E ainda que possamos sim perguntar todas essas coisas a Ele, a sua vontade se revela também em vários outros aspectos mais profundos. O primeiro aspecto dessa vontade é a própria semelhança com Cristo. Romanos capítulo 8, versos 28 a 29, ele diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu bom propósito. E a gente olha para esse versículo 28 e pensa: uau! Paulo está prometendo que tudo vai dar certo na vida do crente. Não é isso. Porque no verso 29 ele continua: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Propósito belo, bonito, agradável, perfeito de Deus é conformar aqueles que foram chamados por Ele, os discípulos de Jesus, segundo a imagem de Cristo. É por isso que esse trecho não diz: ei, tudo vai dar certo na vida do crente, mas diz: ei, tudo aquilo que der certo e tudo aquilo que não der certo será utilizado por Deus para formar em nós a imagem de Cristo Jesus, e isso é bom. Ele está dizendo: sabe a pior coisa que você consegue imaginar? Isso será utilizado para formar em você a imagem de Cristo. E é por isso que Paulo pode dizer: por isso nos gloriamos na tribulação. Que, Paulo? Por isso eu me glorio na perseguição. Hã? Mas Paulo sabia, tinha convicção, como ele mesmo escreve, que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Por isso Paulo se gloria na tribulação, não porque a tribulação é boa, mas porque ela será utilizada para nos transformar segundo a imagem de Jesus. Por isso nós podemos encarar a tribulação, queridos. Sabe, coisas difíceis acontecem. Nós nos deparamos e como igreja temos orado por irmãos acamados, por irmãos enfrentando o tratamento de algumas doenças, por perdas financeiras, por momento de escassez. Nós como igreja temos orado e caminhado juntos e cremos profundamente que Deus pode agir e vai agir. Mas sabemos que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por são usadas de acordo com o seu bom propósito, de nos conformar à semelhança com Cristo. Não sabemos se Ele vai curar,
mas sabemos que Ele vai usar para transformar segundo a semelhança com Jesus. E isso faz parte da sua boa, agradável e perfeita vontade, porque nos faz experimentar vida e vida verdadeira. Segunda marca, segundo aspecto dessa vontade é a manifestação. É também parte da boa, agradável e perfeita vontade de Deus a restauração da ordem criada. Ele está reconciliando consigo todas as coisas e nos convida a participar disso. Todo o restante da carta, a partir do capítulo 12, fala acerca de como seus discípulos transformados deveriam viver como parte do reino inaugurado de Deus, a vida nova no reino. Quando ele diz no verso 2, não se amoldem ao padrão do mundo, ele não está falando apenas de um padrão cultural, de uma forma de se comportar, mas ele está trazendo o entendimento bíblico de duas eras. Uma era marcada e dominada pelo pecado e uma era inaugurada em Cristo Jesus, um novo tempo, a era por vir, que invadiu a era presente. A eternidade inaugurada em Jesus, um reino inaugurado, e nos convidando a participar deste reino, a manifestar este reino. Olha o que ele diz no capítulo 13, versos 11 e 12. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia se aproxima. Aleluia! Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. O próprio Senhor nos ensina a orar: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É parte da boa, perfeita e agradável vontade de Deus que manifestemos o seu reino inaugurado, a era por vir que invadiu o nosso tempo, a partir de um novo modo de viver, a fim de que a vontade dele seja feita em Brasília como é no céu. Por fim, para terminar, faz parte da sua boa, perfeita e agradável vontade a comunhão. Ele quer que cresçamos em comunhão com Ele. O próprio Jesus ora sobre isso. João 17, final do verso 21, ele diz: Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deus nos fez para o relacionamento com Ele. Nós nos afastamos, mas em sua infinita bondade, Deus nos reconciliou e nos convidou para nos aprofundarmos nesse relacionamento, para irmos a Ele de novo e de novo, para sermos cada vez mais cheios, preenchidos pela sua presença. Foi o próprio Senhor que decidiu habitar entre nós, foi o próprio Senhor que decidiu se relacionar conosco. E Ele nos convida como parte da sua vontade, para que sejamos um com Ele. É apenas nele que podemos experimentar tamanha satisfação. Você se lembra do Michael? Mais de 100 cirurgias para ser transformado. Milhões de dólares gastos em busca de uma transformação. E uma vida que se encerrou sem experimentar a alegria, a satisfação que ele tanto sonhou, que ele tanto buscou. Nós somos convidados a uma transformação que tem um resultado muito explícito, definido: a comunhão com Deus. É apenas nessa comunhão que podemos ser cheios. É apenas nele. E ele continua convidando: venham a mim. Se você se lembra do início da mensagem, o fundamento da formação espiritual é Ele se reconciliando conosco, é a misericórdia dEle nos alcançando, e o fruto dessa transformação é cada vez mais desfrutarmos dEle, da presença dEle, da comunhão com Ele, manifestando a sua boa vontade. Ele continua nos convidando. Como cantamos: aquele que tem fome, vem a mim
e coma. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Ele diz, eu sou o pão da vida. Ele diz, eu sou a água da vida. A oração de Jesus, para que estejamos nele, assim como ele está em Deus, Deus está nele, o Pai está nele, ele está no Pai. É impactante porque é o mesmo Jesus que diz em João 10:30, eu e o Pai somos um. Formação espiritual nos conduz a experimentar mais da sua vontade. E a sua vontade é nos encher da sua presença. Agostinho de Hipona diz, Deus deseja que o desejemos profundamente. Na medida que somos transformados ao reorganizar as nossas vidas em torno da vida em comunidade, ao sermos moldados, renovados a partir da verdadeira história revelada por Deus, ao rendermos nossos corpos como um sacrifício vivo e agradável, à medida que somos transformados, somos cada vez mais cheios dele. Podemos experimentar mais e mais da sua boa, perfeita e agradável vontade. O quanto você deseja ser transformado? O quanto você deseja a presença de Deus? O quanto você deseja experimentar mais e mais da boa, perfeita e agradável vontade dele? Somos convidados a reorientar a vida em torno dessas coisas que nos transformam, que são usadas pelo Espírito Santo para nos transformar, mas tudo isso começa com uma rendição. Tudo isso começa com uma entrega. Lembrem-se da voz do apóstolo Paulo, rogo-lhes para que por conta de tudo que Deus fez por vocês, vocês se ofereçam, se entreguem, rendam-se, para que então sejam transformados, renovados, e possam experimentar mais e mais e mais da sua boa, perfeita e agradável vontade. Ô Senhor, como nós ansiamos por isso. Como nós ansiamos por experimentar dessa vontade. Como nós ansiamos por essa transformação, Senhor. Nós precisamos. Senhor, há tanto em nós que ainda não te agrada, Pai. Há tanto em mim que ainda não te agrada. Senhor, ainda há tanto em mim moldado pelas narrativas falsas que me formaram até hoje, Senhor. Senhor, há tanta dúvida ainda, há tanta preocupação com o que não precisa haver. Senhor, ainda há tanta percepção errada do que é verdadeiramente bom. Mas, Senhor, me ajuda a me render, a oferecer meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Nos ajuda, Pai, como igreja. Nós queremos, como igreja, viver uma espiritualidade encarnada, rendida ao Senhor, para que sejamos renovados, Pai, para que sejamos completamente transformados a nossa forma de pensar. Oh Senhor, tanto dos nossos sentimentos. Oh Pai, transforma, Pai, transforma os nossos corações. Senhor, nós nos entregamos. Nós ouvimos a sua voz e nós nos entregamos. Nós entregamos tudo que temos, tudo que somos. Nós nos rendemos profundamente, completamente. Porque não há outro lugar, não há outro caminho, não há outra vida possível. Nos ajuda, Senhor. Nós ansiamos por Ti.
Nós ansiamos por Ti, nós ansiamos por Ti. Vem, Espírito Santo, e encha-nos. Nós precisamos de Ti. Oh, Senhor, essa é a nossa oração como igreja. Queremos nos entregar. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Batista Vértice. Eu sou o pastor Pedro Felizola e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, os conteúdos produzidos pela nossa igreja, as palavras de domingo, e isso de alguma maneira tem abençoado a sua vida e a sua família, eu quero te convidar a considerar a possibilidade de orar e contribuir com a campanha Nossa Nova Casa. A nossa igreja está de mudança, eu estou aqui no futuro novo espaço, onde nós funcionaremos como igreja, aqui no coração de Brasília, e nós cremos que a partir deste lugar nós poderemos servir muito melhor a nossa cidade, mas também você que nos acompanha à distância, seja lá onde você estiver, no Brasil ou no mundo. Então, primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. Se você puder considerar a possibilidade de contribuir com essa campanha, com esse grande desafio que nós temos, não só da locação, mas da reforma desse espaço, eu quero te convidar para acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, ou diretamente no nosso site, igrejavertice.com/contribuir. Lá você pode adquirir uma cota para ser alguém que contribui regularmente com essa campanha, que vai durar 2 anos, ou você pode fazer uma oferta avulsa. De toda maneira, essa ajuda será muito bem-vinda e eu oro para que o Senhor te abençoe, para que as nossas palavras, mensagens continuem fazendo diferença na sua vida e também na sua comunidade local. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.